Fala rapaziada, nesse vídeo a gente vai trazer os mais indicados para a rodada 12, a última rodada antes do Mundial, tá? Falando para vocês, né, até o momento foram assistidos 53 vídeos, somando um pouquinho mais de 20 horas, tá? Então deixa o like aí, fortalece o trabalho da gente. E daí eu queria deixar alguns recados para vocês, né? Durante esse Mundial a gente vai dar uma pausa nas dicas de cartolas em si, mas a gente vai vir com um projeto novo, né? Um projeto chamado Bastidores do Cartola, por trás da análise, onde a gente vai trazer alguns convidados, alguns influenciadores, vai ser em formato de live, tá? E daí qual é o intuito dessas lives, né? Como a gente não vai trazer dicas de cartola especificamente, a gente vai, né, fazer como um bate-papo ali, como uma entrevista, né, um podcast ali com os influenciadores, onde a gente vai fazer algumas perguntas, né, vai trocar uma ideia lá para tentar, né, entender a forma de análise de cada um, né, as estratégias que cada um vem adotando, né, inclusive agora com esse reserva de luxo, né, como é que a galera tem usado reserva de luxo, né, quais estratégias que a galera tem usado para fazer suas escalações, tá, os formatos de análise, né, suas prioridades, né, e diversos, né, papos aí que a gente vai trocar para tentar extrair, né, algo, né, desses influenciadores que possa agregar, né, em você como cartoleiro, né, para que você possa evoluir como cartoleiro, tá? Então vai ser um projeto bem bacana, tá? Para quem não acompanhou, até há uns 2 anos atrás, a gente tinha um projeto chamado Bate-Papo Cartoleiro. O intuito desse projeto era trazer, né, nos convidados para a gente conhecer um pouco mais da história dos convidados, né? Então foram diversos convidados, tá? Ao final desse vídeo aqui eu vou deixar a playlist lá e aí tem diversas lives que a gente fez com diversos influenciadores. E você pode assistir, né, de qualquer influenciador que você queira, daquele influenciador que você gosta, que você curte, não conhece, né, para conhecer um pouco mais da história dele, né, para conhecer um pouco mais da pessoa, né, por trás do influenciador ali, né, que traz a dica para vocês. E daí também você pode aproveitar para conhecer outros influenciadores, né? Então aproveitar essa pausa para a gente poder, né, conhecer um pouco mais da comunidade, né? Nessas lives de bate-papo, inclusive, tem alguns insights que eles trazem, tá? Já tem ali alguns insights, só que a gente quer trazer mais insights, né? Algo que possa agregar mais ainda você como cartoleiro, tá? Então, fique atento que a gente vai estar trazendo aí esse projeto Bastidores do Cartola, muito bom, tá? Enquanto rola a vinheta, deixa o like aí e vamos para os mais indicados. Bom, Carla, como eu disse a vocês, né, foram 53 vídeos, somando um pouquinho mais de 20 horas, tá? Lembrando que nem todos, né, hoje é segunda-feira, né, de manhã cedo, né, o mercado só fecha na quinta-feira, né, a gente teve uma pausa grande por causa da data FIFA, tá? E aí nem todo mundo gravou vídeo ainda, depois a gente vai ter vídeos de atualizações, tá? Então a gente tem um número pequeno ainda, né, 53 vídeos, né, às vezes a gente chega ali quase 100 vídeos numa rodada, tá? E, né, bastante lives, né, por isso que o número de horas está alto também, né, muitos foram lives. E aí, vamos estar trazendo os nomes aqui para vocês. Lembrando que esse vídeo, né, a gente vai estar trazendo, e eu não vou trazer mais os mais indicados em vídeo, tá? A atualização dele vai sair lá no Instagram, tá? No feed do Instagram, na quinta-feira, dia de fechamento do mercado, de manhã cedo deve estar saindo lá no Instagram, tá? A atualização desse time. E todos esses nomes, tá? Caso saia algum nome, caso entre, né, novos jogadores, mas como tem um número pequeno de jogos ali, eu acho que vai ficar muito nisso, né? Não devem entrar muitos jogadores ali no radar da galera. Vamos começar pelo gol, galera. No gol a gente tem o Cássio, tá? Como goleiro mais indicado. O Cássio ele tá com 54% das indicações, tá? É um número, né, relevante aí, mas não chega a ser um jogador chave, né? A galera que já acompanha o quadro há algum tempo sabe que a gente considera jogadores chaves acima de 60%, né? Ele tem um número já mais elevado. Mas se a gente levar em comparação, o segundo mais indicado é o Everson, do Galo, com 15% de indicações, tá? Então já cai bastante ali, porque a gente tem uma pulverização um pouco ali, né, nos goleiros, tá? Vamos estar escalando aqui, então, o nosso reserva, tá? O Everson eu acho que é mais caro que o Cássio. Vamos dar prosseguimento, tá? O João Ricardo, ele tem 13% de indicações. O Volpe ele tem 7% das indicações. E aí a gente tem empatados com 3% de indicações. O Cleiton e o Rafael. Show? Esses são os goleiros aí que estão no radar dos influenciadores até o momento. Na zaga a gente ainda não tem nenhuma unanimidade, né? Nenhum jogador chave, tá? O jogador mais indicado, né? O jogador mais escalado pelos influenciadores é o Arboleda, com 54% de indicações.
O segundo mais escalado é o Pedro Henrique do Bragantino, tá? Ele está com 37% de indicações. O Pedro Henrique ele está em dúvida tanto no Cartola quanto no Joga 10 News, tá? Então, a princípio, ele está em dúvida, né? Ele sentou a coxa, tá? O Juninho Capixaba também sentiu uma coxa, mas já está provável, tá? E aí o Pedro Henrique a gente vai aguardar notícias, vamos ver também se esse número dele vai se manter, se vai mudar. E daí na atualização, né? Caso se mantenha, a gente traz ele, tá? E ele esteja provável. O terceiro mais indicado aqui, que a gente vai estar escalando no caso, é o Júnior Alonso, com 19% de indicações. Depois a gente tem o Fabrício Bruno, com 17% de indicações. A gente tem o Villalba, do Cruzeiro, com 15% de indicações, tá? O Villalba, ele tá provável no Joga 10, mas ele está nulo no Cartola, tá? Então, atentos às notícias, tá? Deve jogar o Villalba. Se caso não entrar provável no Cartola, pode ser até um diferencial, tá? E aí a gente deve ter também a escalação do Cruzeiro, tá? Mas daí, né, saindo em cima da hora ali a escalação, se ele ficar até a hora da escalação como nulo, pouca gente vai ter, tá? Então pode ser um diferencial também o Villalba aí para estar no seu time. Depois a gente tem ali empatados com 13% de indicações. A gente tem o Wagner Leonardo do Grêmio e o Gustavo Martins também do Grêmio. O Gustavo Martins ele está provável no Joga 10, mas está dúvida no Cartola, tá? Também pode ser outro diferencial. Gustavo Martins que deve jogar na lateral direita, tá? Então é um coringa aí para a rodada. Show? Depois a gente tem ali com 9% das indicações o Gustavo Mancha do Fortaleza. Com 5% de indicações a gente tem um Brits, tá? Do Fortaleza. O Brits ele está nulo no Joga 10, mas está provável no Cartola, tá? Então, atento às indicações para quem quiser escalar o Brits. Depois a gente tem ali o Ferrarese do São Paulo com 4% de indicações, que está em dúvida no Joga 10 News. E o Kusevich do Fortaleza com 3% das indicações, tá? A princípio, rapaziada, eu vou estar botando aqui o Gustavo Mancha nessa reserva nossa, tá? Os zagueiros titulares, Abuleda e Júnior Alonso, esperando a atualização para ver e o caso, as notícias aí do Bruno Henrique. Show? Nas laterais, a gente tem o primeiro jogador-chave, que é o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba ele está em 100% das escalações até o momento, tá? Então, depois a gente tem ali o Kaique Bruno com 69% de indicações, tá? Quase 70%, então também é um jogador-chave, tá? As laterais, difícil fugir desses dois. Tá? Depois a gente tem o Natanael com 17% de indicações e o Enzo Dias do São Paulo com 4% de indicações. Percebam que a gente só tem 4 nomes ali, né? Então muita gente está indo ali com Capixaba e com Kaique Bruno. Então, para quem não quer correr muitos riscos, essa é a dupla, tá? E daí depois você pode tentar fugir no Kaique Bruno ali, e no Natanael, no Enzo Dias, ou algum outro nome que você queira, mas sabendo dos riscos, tá? São jogadores chaves para a rodada. O técnico mais indicado é o Leonardo Jardim, com 66% de indicações. Depois a gente tem ali o Fernando Seabra, com 13% de indicações. O Zubeldia, com 9% de indicações. O Vojvoda, com 5% de indicações. E o Cuca, com 3% das indicações, tá? Partindo para o nosso sistema ofensivo, rapaziada. A gente tem no meio campo, a gente tem 2 jogadores chaves para a rodada. Um deles é o Matheus Pereira, com 96% de indicações, tá? Quase 100% aí, 96% de indicações é um número muito alto, tá? E aí o segundo jogador mais, né, o segundo jogador chave, o segundo jogador mais indicado, você vai me dizer, é o John John, Diego? Não, não é o John John, me surpreendeu também, né? Na hora de fazer todo o levantamento, fazer as contagens, né, calcular as porcentagens, me surpreendeu, tá? O segundo mais indicado e jogador chave para a rodada é o Pochettino, tá? Pochettino tá com 72% de indicações, tá? Um número bem elevado também. E daí depois o terceiro nome, né, ele pulveriza um pouco, tá? O John Joe ele é o terceiro mais indicado, só que ele tá com 45% de indicações só, tá? O John John. E muito próximo a ele tá o Rubens com 43% de indicações, tá? E daí então, John John 45, Rubens 43. E aí correndo um pouco mais por fora ali, a gente tem o Garro com 19% de indicações, o Vila Sante com 15% de indicações e o Gustavo Scarpa com 5% das indicações, tá? Como o John John é muito barato e depois ali mais abaixo dele a gente não tem nenhum jogador que tenha sido indicado, tá? Eu vou ter que acabar escolhendo algum nome aqui, tá? Vou optar pelo Lucas Ferreira, do São Paulo, tá? Então acabou sendo uma escolha minha, né? Porque abaixo de John John a gente não tem nenhum, todas essas indicações são acima do John John, tá? O Vila Santos também, né? O Vila Santos é mais caro que o John John. Exato. Então, vou estar botando aqui o Lucas Ferreira a princípio, tá?
No ataque, galera, a gente tem ali mais 2 jogadores chaves para a rodada, tá? Um deles é o Caio Jorge, né? Isso vocês já deviam imaginar. Caio Jorge está em 100% das indicações até o momento, tá? E daí depois a gente tem o Hulk com 92% de indicações, tá? Também é um número muito elevado, 2 jogadores chaves para a rodada. O terceiro nome mais indicado que a gente tem aqui no ataque é o Christian Oliveira, tá? Do Grêmio, com 34% de indicações. Mas não muito atrás dele a gente tem o Luciano com 32% de indicações, tá? Então você pode optar tanto um quanto o outro para poder fechar esse sistema seu de ataque, tá? Então, Christian Oliveira com 34, Luciano com 32, depois a gente tem o Memphis Depay com 13% de indicações, o Vegete e o Rony estão empatados com 9% das indicações, e a gente tem empatados também, só com 3% de indicações, o Lucero e o Guilherme dos Santos, tá? E aí, partindo para o nosso, né, para nossa reserva, né, nós vamos falar já do reserva de luxo. Que o reserva de luxo mais indicado é o Luciano, com 44% de indicações. Depois a gente tem o Lucero, com 31% de indicações, tá? Eu não falei ali no sistema ofensivo, tá? O Lucero está aprovado aqui, eu não falei no ataque dele, mas vou falar aqui no reserva de luxo. O Lucero está com 31% de indicações como reserva de luxo, 3% como titular. Tá? Ele está aprovado no Cartola, mas ele é dúvida no Joga 10 News, tá? Então atentos aí que ele é dúvida com o Davidson. Depois a gente tem ali no reserva de luxo, né? Luciano 44, Lucero 31, e daí a gente tem o Eduardo Sacha com 13% de indicações. Atenção que o Eduardo Sacha ele tá aprovado no Joga 10 News, mas no Cartola ele está nulo, tá? No Cartola aqui está o Thiago Borbas, tá? Na posição de centroavante ali do Bragantino. Então atentos a essa escalação aí também do Bragantino, a gente vai ter a escalação, tá? Depois ali, né, para reserva de luxo, menos cotados ali, a gente tem o John e o Christian Oliveira, ambos empatados com 4% das indicações, tá? E aí para capitão, galera, a gente tem 2 nomes ali, né, que estão super cotados ali. Um é o Caio Jorge, com 82% de indicações, e daí para quem quiser fugir do Caio Jorge, a gente tem o Hulk com 15% das indicações, tá? Então, a princípio, esse é o nosso time, tá? Para a rodada 12. Lembrando a vocês que a atualização vai sair lá no Instagram na quinta-feira de manhã, tá? No dia do fechamento do mercado. E aí eu vou deixar agora no final do vídeo aqui, né? A playlist para vocês assistirem do Bate-Papo Cartoleiro, né? Para vocês conhecerem um pouco mais do influenciador que você gosta, tá? E aí fique atentos aí, ative o sininho, tá? Siga a nossa página, ative o sininho aí, que a gente vai vir com um projeto muito bacana, Bastidores do Cartola por trás da análise. Valeu, galera. Tamo junto. Deixa o like aí. Até a próxima.